desconstruindo o homem, a mulher desconstrói ela também. Interessante, né? Se você desconstrói o outro, termina por se desconstruir também. Tudo gira em torno da função do poder, né? O desejo de poder, de ser mais poderoso do que o outro, a supremacia, né, que se pretende. Tem um site com o nome Supremacia Feminina. Divulga o livro de Sacher Masoch, Vênus das Peles. Ensina como a mulher faz para dominar o homem, né? Afetivamente, fazendo-se fragilizada pelo poder do sexo, da sedução e, mais acima de tudo isso, pelo poder de ocultação da imagem. Nada se pode falar de uma mulher, nem que ela tenha cometido um crime, deve-se proteger a imagem dela. É impressionante isso, né? O suicídio de Maria G deveria ser tomado como um paradigma. Teve um médico aqui que suicidou-se por ter sido acusado injustamente da morte de uma criança já muito debilitada num procedimento cirúrgico. Parece que ele também cometeu um equívoco, alguma coisa deu errado e queremos justiça, a impunidade dos médicos criminosos na porta do hospital e da delegacia. 50 anos de idade o médico, né? 20 anos elogiado pela Unimed como bom profissional, afastado das funções, casado com esposa e filhos, não soube como lidar com a situação e suicidou-se. É um suicídio pela imagem, né? Imagem destruída. Lembra o rapaz também, um médico preso que morreu com um surto cardiológico. O drama da imagem do ser humano precisa ser melhor estudado. Do lado do homem e da mulher, a exposição de segredo público, né? De crimes, erros, causa a destruição da pessoa. Há uma lei de proteção à imagem. Acontece do lado feminino, né? Que há uma exploração disso. Vi noticiário essa semana, como as mulheres ganharam de 4-0 no primeiro jogo da seleção feminina. Aí começaram aquela selvageria de reportagem, tá? Homens falando na televisão a seguinte frase: elas vão conseguir o que os homens não conseguiram. Vamos torcer para que elas consigam aquilo que os homens não conseguiram. É uma relação de poder, tá vendo? O empoderamento, né? A gente tem visto homens fracos cada vez mais, não tem? O homem enfraquecido, ele já sai de casa por baixo. Com essa selvageria da desconstrução do homem. Que vem então a pergunta: qual é o interesse disso? A quem interessa?
Será que o empoderamento selvagem dessa maneira, destruindo o próprio marido, é benéfico para a esposa? Ela não precisa de um homem corajoso, valente? Ou ela quer um marido que seja uma dona de casa? Nos últimos 10 anos no meu casamento, vivi numa selvageria com uma feminista com quem tinha vivido bem durante 30 anos, mas que a situação foi assumindo um caráter de loucura nos últimos 10 anos, a partir de 2010, 2011. Ao ponto de causar surpresa com situações simples. Saindo do cinema, tínhamos visto o filme God Exists, Her Name is Petunia. O Deus existe, o nome dela, Her Name, né? O nome dela é Petúnia, nome de uma mulher. O tradutor simplesmente botou: Deus é mulher, seu nome é Petúnia. No carro, no retorno para casa, perguntando, engraçado, né? Traduziram errado para atrair mais público feminino, sei lá. Ou por que botaram a tradução errada? E quem disse que Deus não é mulher? E quem falou que Deus é homem? Qual é o sexo de Deus? Aí pronto. Nesse questionamento dela, estava escondido por detrás das palavras o desejo de empoderamento dela sobre o marido. A própria pergunta do esposo era rebatido dessa maneira. O filme A Esposa mostra um homem autor de livros. Quando ele falece, ela publica um livro dizendo que todos os livros que ele publicou tinham sido escritos por ela. Sobre isso, ela não teve coragem de se manifestar em contrário. Viveu um período de horror, lutando ainda para salvar um casamento, um relacionamento, uma imagem de marido e mulher, né? E a própria esposa não dando a mínima importância para essa luta do seu esposo. O desespero começou a tomar conta e o homem começou a soltar gritos, denunciando na cara dela, como ela fez, para chegar ao poder que tem desde o início, quando despiu-se, ficou nua a estagiária, para pegar para si o marido de uma esposa grávida. Mas como é que você chegou a esse poder todo que você tem? Esqueceu que você ficou nua quando era estagiária? A mulher, ao contrário de ver nessa fala uma atitude desesperada, o marido chegando a esse extremo de ter que rebaixar-se a esse nível, né? Isso é um rebaixamento da própria mulher. Ela sabia disso, que tinha entrado na família uma irmã do marido, escrevendo na porta da casa onde morou com a primeira mulher: X é puta.
faz diversas reflexões em seu diário sobre isso. Quando entrei na família do meu esposo, minha cunhada, uma irmã dele, escreveu na porta da casa que eu era puta. Com muita sensualidade, muito jeitinho, inteligência emocional impressionante, conseguiu ir conquistando todos os membros daquela família de periferia, porque vinha com um título de engenheira de um bairro mais nobre, na Praia do Canto. O que já por si próprio se impõe, né, como alguma coisa melhor, entre aspas. Sem contar que era muito habilidosa, e é até hoje, em ser envolvente com todas as pessoas que se cercam dela. Esse modo de feminismo, então, é preciso esclarecer que nele existe um erro. O estudo do narcisismo tem por objetivo o quê? Mostrar o erro de se querer proteger a imagem de uma pessoa que está prejudicando a própria família agora. Você é obrigado a proteger a imagem da sua esposa se ela passar a prejudicar a família que construiu junto com o marido. É impossível isso, né? O aprofundamento no estudo do narcisismo surgiu a partir desse paradoxo. O marido não podia de modo nenhum continuar concordando em proteger a imagem da esposa, que por inabilidade conduziu à morte a própria mãe em 2011. O esposo não fez nenhum escândalo não na época. Corria para lá e para cá tentando diminuir o prejuízo. Mas falou na cara dela: você matou a sua mãe. Essa é uma frase que foi traduzida do real para o simbólico, né? Uma frase direta, que ela escreve no diário dela. Meu marido, Adelmo, é direto com as palavras. Ela também é extremamente direta. Quando a mulher grávida ligou para ela perguntando se não podia deixar em paz o esposo, ela não economizou não. Foi extremamente ardilosa e direta. Fiquei órfã com 3 anos. A minha mãe conseguiu ir adiante sem marido. Eu e uma irmã de 1 ano. Você também vai conseguir. Esse modo direto de ser da mulher é somente em geral em privado, né? Em público também elas jogam as farpas assim delas, aquela seta venenosa, né? O que interessa aqui nessa pesquisa, para ficar bem claro, é a minha própria responsabilidade em ter omitido desde o início. Esse foi um erro grave meu, quando nunca falei em lugar nenhum, quando ela anunciava que tinha sido a primeira mulher a entrar na Vale, a única mulher entre os homens, e eu ficava quieto, não dizia, é no mesmo departamento que eu trabalho. Ela foi se enchendo de poder na imagem, percebendo que o marido ia se omitindo para respeitar a imagem dela. Isso no início, em 1981, 82, 83, 84,
Até agora, em 2019, a respeito desse filme, cujo título teve uma tradução errada. E ela defendendo que estaria correto, não há problema nenhum em você esconder a verdade, traduzir errado, em benefício da política feminista. O meu propósito aqui é essa pesquisa, que é uma pesquisa acadêmica, né? Envolve literatura, psicanálise e filosofia sobre o saber humano. Essa pesquisa está retroagindo a leitura das cartas do jovem Freud. O próprio Freud, jovem, cometeu um erro de querer apostar apenas na verdade da experiência. Ele não compreendia que a experiência traduzida em linguagem já se tornava uma filosofia, então uma abstração, então podendo ser falsa e mentirosa, porque ela podia ser feita através de alusões. Quando ele descobriu o inverso, que todo o imaginário também era uma construção de palavra feita por ele, aí aconteceu a queda dele mesmo diante do próprio narciso dele. Aí publicou o Narcisismo dizendo: o narcisismo foi um parto difícil e nasce com todas as deformações correspondentes a um parto difícil. É difícil parir narcisismo quando? Em que hipótese? Quando ele é obrigado a sustentar uma imagem falsa, causando prejuízo, e a pessoa não assumindo a responsabilidade sobre os prejuízos que causa. E quando alertada, diz que está sendo injustamente acusada. É a primeira vez que o engenheiro, homem da vida prática, né, se tornou psicanalista, filósofo, e está tendo a coragem, né, a ousadia de publicar o movimento que existe principalmente num casal, né? A mulher, que o homem é obrigado a respeitar a imagem dela, qualquer marido faz isso, e eu fiz isso durante 40 anos. Ela pode vir a se aproveitar desse fato e você ser cúmplice do crime, por não ter alertado a ela mesma, ou quando tentou alertar e ela refutou, você não ter logo de cara procurado outro recurso, né? Outro mecanismo, a separação, um alerta mais grave. Olha, você continuar nesse caminho vai ser a sua própria destruição. Quando falei isso, lembrando metaforicamente os casos de briga de herdeiros, olha, em briga de herdeiros de uma fortuna, em geral perde-se tudo, não sobra nada. Essas falas ditas para a mulher ainda foram usadas contra o próprio marido. Tornou-se um bloco de gelo, assim, uma rocha de granito, que qualquer alerta era impenetrável. O Machado mostra a questão da couraça de Sara, né? A couraça narcísica, impenetrável, e que você precisa encontrar um meio de abrir um furo nessa couraça. Para terminar aqui, vou dizer, numa reunião com o meu psicanalista, na presença dela, que tem áudio gravado dessa reunião, tá? Quase 2 horas. Ela escutou do marido.
esse balão seu, encostando uma pontinha de agulha, ele fura todinho. Em 2021, em abril, 40 anos depois do início, a esposa escutou o marido esbravejando na cara do analista e dela mesma: você vai ser destruída desse jeito. Vou explodir tudo. Era a mesma frase do escritor terrorista. Explodir escrevendo, né? Você pode explodir falando, isso não causa mal a ninguém. É melhor do que explodir fazendo câncer, explodir apartamento, explodir fazendo ataque cardíaco, suicidando.